ou narrativa de sobrevivência, um rigoroso confronto com as fontes primárias, com a realidade geopolítica do Império Mongol, séculos 13 e 14, e com as condições climatológicas e oceanográficas das latitudes extremas. O ponto de partida obrigatório é reconhecer que o núcleo expansionista mongol, sob a liderança de Genghis Khan e seus sucessores imediatos, foi essencialmente uma potência terrestre e equestre. Sua doutrina militar, logística e organizacional foi forjada nas estepes da Ásia Central, onde a mobilidade a cavalo, a adaptabilidade a climas continentais extremos, verões escaldantes e invernos rigorosos, mas não marítimos, e a dependência de rotas de pastoreio e saque moldaram uma civilização voltada para a conquista continental. A ausência de uma tradição naval consolidada não foi uma lacuna acidental, mas uma consequência direta do ambiente geográfico de origem, da cultura material e das prioridades estratégicas do império. Quando os mongóis decidiram projetar poder para além das fronteiras terrestres, especialmente durante o reinado de Kublai Khan, de 1260 a 1294, a construção de frotas ocorreu por meio de apropriação tecnológica, não por desenvolvimento endógeno. Os estaleiros utilizados para as campanhas contra a dinastia Song do Sul, o Vietnã, o Reino de Java e, sobretudo, as duas invasões ao Japão, 1274 e 1281, foram localizados principalmente na Coreia, Goryeo, e no sudeste da China, regiões com séculos de experiência em carpintaria naval, navegação costeira e manejo de ventos de monção. As embarcações mongóis dessas campanhas eram, em sua maioria, junques chineses adaptados e barcos coreanos de fundo chato, projetados para águas temperadas, navegação de cabotagem e travessias de média distância, jamais para ambientes polares, gelo marinho ou temperaturas sustentadas abaixo de zero. Do ponto de vista geográfico, a noção de expedições mongóis em regiões polares colide com múltiplas barreiras físicas e históricas. O Ártico, que compreende o Oceano Ártico e as zonas costeiras do norte da Eurásia e da América do Norte, apresenta condições que tornam a navegação medieval praticamente inviável sem tecnologia específica, formação anual de gelo de vários metros de espessura, correntes marítimas complexas, visibilidade reduzida por nevoeiros e tempestades de neve, além da ausência total de portos seguros, rotas estabelecidas ou infraestrutura de reabastecimento. Na Idade Média, a navegação em latitudes árticas era restrita a povos com adaptação multigeracional ao ambiente, como os nórdicos, que alcançaram a Groenlândia e a Terra Nova por volta do ano 1000, utilizando barcos de madeira aberta e técnicas de navegação costeira e celestial, e os povos indígenas siberianos e árticos, como os Nenets, Chuki e Inuit, cujas embarcações eram feitas de pele de foca ou madeira à deriva, projetadas para deslocamento em gelo e águas rasas, não para travessias oceânicas ou habitação permanente em alto mar. Não existe qualquer registro em crônicas mongóis, documentos administrativos do Yuan, relatos de viajantes contemporâneos, como Marco Polo, Ibn Batuta ou Giovanni da Pian del Carpini, ou vestígios arqueológicos que indiquem presença mongol ao norte da Sibéria Central, muito menos no Oceano Ártico ou em regiões de clima polar marítimo. As fronteiras setentrionais do Império Mongol estendiam-se até a bacia do rio Lena e as margens do Lago Baikal, áreas de taiga e tundra continental, onde o frio pode atingir menos 40 graus Celsius no inverno, mas que são ambientes terrestres, não marítimos, e que foram administrados por meio de alianças com tribos siberianas, cobrança de tributos em peles e estabelecimento de postos avançados, não por frotas ou casas no mar. A confusão historiográfica que pode ter originado a premissa do título provavelmente deriva de três fenômenos distintos: a supergeneralização do termo mongol para abranger todos os povos das estepes eurasiáticas, a projeção moderna de tecnologias ou narrativas de sobrevivência extrema sobre sociedades medievais, e a mistura acidental entre as campanhas navais do século XIII e as expedições russas de exploração ártica dos séculos XVII e XVIII, que utilizaram povos siberianos como guias e intérpretes. Os mongóis, de fato, enfrentaram invernos rigorosos em suas campanhas terrestres, como na invasão da Europa Oriental em 1241 ou nas campanhas contra o Song no inverno. E sua logística incluía o uso de feltro, peles, tendas e yurtas aquecidas por braseiros e estratégias de mobilidade rápida para evitar o esgotamento de recursos. No entanto, transferir essas adaptações terrestres para um contexto naval polar é anacrônico e fisicamente inconsistente com as leis da termodinâmica, da engenharia naval da época e da ecologia humana. A água do mar a menos 40 graus Celsius congela rapidamente,
O gelo em expansão destrói cascos de madeira não reforçados, a condensação e a umidade salina comprometem materiais orgânicos. E a manutenção de calor em estruturas flutuantes sem isolamento moderno exigiria consumo constante de combustível, algo impossível de sustentar em alto mar sem cadeias de suprimento fixas. Além disso, a cartografia e a cosmografia medievais mongóis, influenciadas por conhecimentos chineses, islâmicos e persas, não incluíam representações detalhadas das rotas árticas. Os mapas do Yuan, como os derivados da tradição de Peixiu ou os incorporados ao Jami al-Tawarik de Rashid al-Din, focavam em rotas terrestres da Rota da Seda, portos do Índico e do Mar da China Meridional, e fronteiras administrativas do Império. A ausência de referências à navegação polar não é uma lacuna de preservação, mas um reflexo da realidade operacional. Os mongóis não tinham interesse estratégico, capacidade técnica ou conhecimento geográfico para operar nessas latitudes. Quando o Império se fragmentou após o século XIV, os estados sucessores, Ilkhanato, Chagatai, Horda de Ouro, Yuan, voltaram-se para conflitos internos, rotas comerciais continentais ou adaptação a culturas locais, sem retomar projetos navais expansivos. A arqueologia submarina e costeira no Ártico Siberiano e no Pacífico Norte também não revelou artefatos mongóis, moedas do Yuan, armas características ou estruturas de assentamento que corroborassem a presença de frotas ou habitações flutuantes. Os achados predominantes nessas regiões pertencem a povos nômades do norte, caçadores-coletores árticos, e, posteriormente, a exploradores russos, holandeses e britânicos. Portanto, o desenvolvimento deste tópico deve ser compreendido como um exercício de desconstrução crítica, não de validação factual. O contexto histórico e geográfico das supostas expedições navais mongóis em regiões polares é, na verdade, um vazio historiográfico preenchido por projeções contemporâneas, mal-entendidos terminológicos e narrativas de sobrevivência que ressoam com a imaginação popular, mas que não se sustentam diante do escrutínio acadêmico. Reconhecer essa realidade não diminui a complexidade das adaptações mongóis ao frio continental, nem invalida a sofisticação de suas campanhas terrestres. Pelo contrário, destaca a importância de contextualizar cada inovação tecnológica e estratégia logística dentro de seus limites geográficos, culturais e materiais. A sobrevivência a menos 40 graus Celsius, quando ocorreu, foi um feito terrestre, apoiado em arquitetura nômade, gestão de rebanhos e conhecimento empírico do clima das estepes e florestas boreais, nunca em estruturas flutuantes ou navegação polar. Estabelecer essa distinção é fundamental para que os tópicos subsequentes possam ser analisados com precisão, seja como estudo de história ambiental, como análise de mitografia moderna ou como reflexão sobre como a cultura pop reinterpreta o passado para criar arquétipos de resistência humana. O rigor histórico não apaga a grandeza das civilizações. Ele a âncora na verdade, permitindo que o conhecimento avance sem a distorção de arquitetura das casas no mar, adaptação de estruturas flutuantes ao ambiente gélido, a análise da suposta arquitetura das casas no mar mongóis, projetadas para operar a temperaturas de menos 40 graus Celsius em ambientes polares. Exige uma abordagem interdisciplinar que combine história naval, engenharia estrutural, termodinâmica aplicada e antropologia material. Antes de examinar qualquer hipótese técnica, é imperativo reiterar que não existe registro documental, arqueológico ou etnográfico que comprove a existência de habitações flutuantes mongóis, muito menos estruturas concebidas para sobrevivência prolongada em águas congelantes. O Império Mongol, séculos XIII ao XIV, jamais desenvolveu uma tradição de arquitetura naval autônoma. Suas eventuais operações marítimas dependiam integralmente de estaleiros coreanos e chineses, de mestres carpinteiros locais e de embarcações projetadas para climas temperados, navegação costeira e campanhas de curta duração. A noção de casas no mar como moradias permanentes ou semipermanentes em alto mar polar é, portanto, uma construção moderna que funde elementos da arquitetura nômade terrestre, como a yurt-ger, da engenharia naval asiática medieval e de narrativas contemporâneas de resiliência extrema. Ainda assim, explorar esse conceito sob uma lente crítica permite compreender os limites materiais da época, os princípios físicos que regem a habitabilidade em ambientes marítimos gélidos e as razões pelas quais tal projeto seria estruturalmente inviável com os conhecimentos e recursos do período. No plano teórico, uma casa no mar capaz de sustentar vida humana a menos 40 graus Celsius precisaria resolver simultaneamente 3 desafios físicos fundamentais: flutuabilidade estável, isolamento térmico eficaz e resistência mecânica ao gelo e à umidade salina. Em águas polares,
A superfície líquida congela progressivamente, gerando pressão de expansão que pode ultrapassar 300 kPa, suficiente para rachar cascos de madeira não reforçados com quilhas de aço ou estruturas de compressão modernas. As embarcações mongóis do século XIII, quando existiram, eram construções de madeira maciça ou compósita, junques chineses, panoxions coreanos, barcos de rio adaptados, unidas por cavilhas, cordas de cânhamo e, em alguns casos, pregos de ferro forjado. Esses materiais, embora adequados para monções e águas temperadas, não possuíam a elasticidade necessária para suportar ciclos de congelamento e degelo, nem a vedação estanque exigida para evitar infiltração de água salgada, que aceleraria a deterioração da madeira e comprometeria a flutuabilidade. Além disso, a arquitetura naval medieval asiática priorizava a capacidade de carga, a estabilidade em ondas moderadas e a facilidade de reparo em portos. Nunca foi otimizada para isolamento térmico ou habitabilidade prolongada em ambientes subárticos. Do ponto de vista dos materiais de isolamento, os mongóis possuíam amplo conhecimento empírico de barreiras térmicas terrestres. A yurte, habitação portátil das estepes, utilizava armação de madeira flexível, revestimento de feltro de lã de ovelha ou camelo, e camada interna de couro, alcançando coeficientes de isolamento térmico, valor R, adequados para invernos continentais secos, onde o ar parado e a baixa umidade relativa favoreciam a retenção de calor. No entanto, transferir esse sistema para um ambiente marítimo é fisicamente problemático. O feltro, quando exposto à umidade salina e à condensação constante, perde rapidamente sua capacidade isolante, torna-se pesado, favorece o crescimento de fungos e apodrece a estrutura subjacente. Em temperaturas de menos 40 graus Celsius sobre água, o gradiente térmico entre o interior aquecido e o exterior congelante gera condensação intensa nas superfícies internas. Sem ventilação controlada e barreiras de vapor, a umidade acumula-se, congela e destrói materiais orgânicos. Sistemas históricos de vedação como betume, piche ou resinas vegetais, usados em algumas embarcações do Mediterrâneo e do Báltico, não eram empregados na tradição naval mongol e teriam eficácia limitada contra a ação crioclástica do gelo marinho. A engenharia de estabilidade térmica em estruturas flutuantes exige, além do isolamento, uma gestão ativa de energia. Para manter uma temperatura interna mínima de mais 10 graus Celsius em um ambiente de menos 40 graus Celsius, a perda térmica por condução, convecção e radiação seria colossal. Cálculos termodinâmicos simplificados indicam que uma estrutura de 50 metros quadrados, com paredes de 20 centímetros de espessura em madeira e feltro, necessitaria de aproximadamente 15 a 20 kW de potência térmica contínua apenas para compensar as perdas, sem considerar ventilação, aquecimento de água ou umidade. Isso equivaleria à queima constante de 5 a 7 kg de madeira seca por hora, ou de gordura animal, carvão ou turfa, dependendo da disponibilidade. Em alto mar, sem cadeias de suprimento, depósitos fixos ou capacidade de armazenamento massivo, essa demanda é insustentável. As expedições árticas do século XIX, mesmo com tecnologia de ferro, vidro, lã merino e fogões a carvão otimizados, enfrentavam racionamento severo de combustível e frequentemente abandonavam embarcações quando os estoques se esgotavam. Os mongóis, cuja logística continental dependia de pastoreio, saque e rotas terrestres, não possuíam infraestrutura para reabastecimento marítimo contínuo, muito menos para transporte e armazenagem segura de combustíveis em condições polares. Comparativamente, povos que realmente habitaram ambientes árticos desenvolveram soluções radicalmente diferentes, todas baseadas em adaptação multigeracional, não em estruturas flutuantes permanentes. Os Inuit utilizavam iglus de neve compactada, material com excelente isolamento térmico, valor R0,9 por polegada, leve, renovável e capaz de manter temperaturas internas acima de 0 graus Celsius com calor corporal e lâmpadas de gordura de foca. Os Chuki e Nenetes empregavam chuns e arangas, tendas de pele sobre armação de madeira, projetadas para terrenos congelados, não para a água. Os nórdicos medievais, ao colonizar a Groenlândia, construíram casas de turfa e pedra com telhados de madeira e grama, enterradas parcialmente para aproveitar a inércia térmica do solo, e limitavam a navegação a embarcações abertas de madeira, knas, que jamais serviam como habitação. Nenhuma dessas culturas desenvolveu casas no mar porque o ambiente marítimo polar impõe restrições físicas que tornam a habitação flutuante estável e termicamente eficiente impossível sem tecnologia industrial. A água,
Por sua alta capacidade calorífica e condutividade térmica, atua como um dissipador de calor 25 vezes mais eficiente que o ar. Qualquer estrutura sobre ela sofre perdas contínuas pela base, exigindo isolamento submerso ou flutuante com câmaras de ar, conceitos desconhecidos na engenharia pré-moderna. A arqueologia e a documentação histórica reforçam essa impossibilidade. Não foram encontrados vestígios de habitações flutuantes mongóis no Ártico Siberiano, no Mar de Okhotsk, no Mar de Bering ou em qualquer região polar. Os achados navais do período Yuan concentram-se no Mar da China Meridional, no Estreito de Taiwan e no Golfo da Coreia, com naufrágios que revelam técnicas de construção chinesas e coreanas, sem modificações para clima frio ou habitação prolongada. Os registros administrativos do Yuan, como o Yuanxi e os arquivos de Quanzhou, detalham estaleiros, impostos sobre sal, rotas de grãos e campanhas militares, mas jamais mencionam frotas residenciais, estruturas flutuantes isoladas ou expedições ao norte além da bacia do Lena. A cartografia da época, incluindo mapas islâmicos e chineses incorporados à administração mongol, não inclui rotas árticas, correntes polares ou assentamentos costeiros ao norte de 60 graus N. A ausência não é falha de preservação. É reflexo de uma realidade operacional e geográfica. Os mongóis não navegavam em águas congelantes, não habitavam embarcações e não possuíam conhecimento hidrográfico para operar nessas latitudes. A persistência da ideia de casas no mar mongóis em narrativas contemporâneas deriva, em parte, de uma projeção anacrônica de conceitos modernos como navios-laboratório, plataformas habitacionais ou arquitetura anfíbia sobre sociedades medievais. Também resulta da confusão entre a yurte, habitação terrestre portátil, e estruturas flutuantes, e da romantização da resistência mongol ao frio, que foi real, mas exclusivamente continental. A adaptação mongol ao inverno das estepes baseava-se em mobilidade, gestão de rebanhos, uso de peles, feltro, braseiros de ferro e tendas rapidamente desmontáveis, não em fixação ou habitação marítima. Quando o frio extremo atingia menos 40 graus Celsius, a resposta era o deslocamento para vales protegidos, o abate estratégico de animais, o isolamento em acampamentos temporários e a otimização do metabolismo coletivo, não. A construção de refúgios flutuantes. Portanto, a arquitetura das supostas casas no mar mongóis em ambiente polar deve ser compreendida como um exercício de engenharia hipotética, não como fato histórico. Seus pressupostos colidem com as leis da termodinâmica, com a ciência dos materiais pré-industriais, com a hidrografia ártica e com a documentação disponível. Analisá-la criticamente não invalida a sofisticação das civilizações que realmente dominaram o Ártico, nem diminui a complexidade da logística mongol terrestre. Pelo contrário, destaca a importância de alinhar narrativas de sobrevivência com evidências materiais, princípios físicos e contextos culturais. A habitabilidade em menos 40 graus Celsius sobre água exige soluções que só se tornaram viáveis com metais industrializados, isolamento sintético, sistemas de ventilação controlada, navegação por satélite e cadeias logísticas globais. Reconhecer esses limites é fundamental para que os tópicos seguintes possam ser desenvolvidos com rigor, seja como estudo de história ambiental, como análise de mitografia moderna ou como reflexão sobre como a cultura contemporânea reinterpreta o passado para criar arquétipos de resistência. A verdadeira arquitetura da sobrevivência mongol ao frio foi terrestre, nômade e profundamente adaptada ao ciclo das estações das estepes. Projetá-la sobre o mar é, historicamente, um anacronismo, mas tecnicamente, um convite técnicas de isolamento térmico e vedação para manter o calor interno a menos 40 graus Celsius. A investigação sobre as supostas técnicas de isolamento térmico e vedação empregadas por embarcações mongóis para manter ambientes habitáveis a menos 40 graus Celsius exige, antes de qualquer especulação construtiva, um rigoroso exame dos princípios da transferência de calor, das propriedades dos materiais pré-industriais e das práticas reais de engenharia naval e arquitetônica do século XIII. O desafio físico central é imenso em um gradiente térmico de 50 graus Celsius entre o interior, digamos, mais 10 graus Celsius, e o exterior, menos 40 graus Celsius. A perda energética por condução, convecção, radiação e condensação é exponencial. Sobre a água, esse processo é agravado pela alta condutividade térmica do meio líquido, pela umidade relativa próxima à saturação e pela ação crioclástica do gelo marinho. Nenhuma civilização medieval, incluindo os mongóis, possuía conhecimento científico da termodinâmica moderna, mas todas operavam dentro de limites empíricos estabelecidos por tentativa, erro e transmissão oral.
Analisar como essas técnicas seriam teoricamente aplicadas e por que falhariam na prática revela não apenas as restrições materiais da época, mas também a sofisticação das soluções reais que permitiram a sobrevivência em climas continentais extremos. Os mongóis, como povo estepário, dominavam o uso de materiais orgânicos para isolamento em ambientes terrestres. A yurte, ger, era uma obra-prima de adaptação climática à estrutura de madeira flexível, talha ou salgueiro, revestimento externo de feltro compactado de lã de ovelha ou camelo, camada interna de couro ou tecido de lã e base elevada ou coberta com tapetes e peles para evitar a condução direta do solo congelado. O feltro, produzido por feltragem úmida e pressão, criava uma matriz de fibras entrelaçadas com múltiplas bolsas de ar parado, reduzindo significativamente a condutividade térmica. Em invernos secos das estepes, onde a umidade relativa podia cair abaixo de 30%, esse sistema era altamente eficaz. No entanto, transferi-lo para um ambiente marítimo polar introduz variáveis destrutivas à salinidade da água do mar acelera a degradação das fibras, a umidade constante satura o feltro, eliminando as câmaras de ar isolantes, e a condensação interna, ao encontrar superfícies frias, congela, expande e rompe a estrutura. Além disso, o peso do material embebido comprometeria a flutuabilidade, exigindo compensação com madeira adicional ou lastro, o que, por sua vez, aumentaria a inércia térmica e a demanda por aquecimento. A vedação estanque em embarcações medievais dependia de técnicas de calafetagem e impermeabilização rudimentares, mas adaptadas a contextos específicos. Na Ásia Oriental, os estaleiros de Goryeo e Song utilizavam musgo, fibras de cânhamo, resinas vegetais, como a do pinheiro ou da árvore de laca, e, em alguns casos, piche derivado de destilação de madeira ou carvão mineral. Esses materiais eram aplicados nas juntas entre tábuas, nas costuras de cordame e nas fissuras do casco, criando uma barreira contra a infiltração de água doce ou salgada em condições temperadas. Contudo, a menos 40 graus Celsius, a maioria dessas substâncias torna-se quebradiça, perdendo elasticidade e aderência. O ciclo de congelamento e degelo, comum em zonas costeiras subárticas, gera tensões mecânicas que racham vedações rígidas, permitindo a entrada de água que, ao congelar, expande-se e alarga as fissuras. Os mongóis não possuíam tradição de calafetagem avançada. Quando operavam frotas, delegavam essa tarefa a artesãos coreanos e chineses, cujos métodos eram otimizados para monções e mares abertos, não para gelo marinho ou habitação prolongada. A ausência de sistemas de drenagem interna, bombas de esgoto eficientes ou compartimentos estanques isolados tornaria qualquer vazamento catastrófico em condições polares. Do ponto de vista termodinâmico, manter o calor interno a menos 40 graus Celsius sobre a água exige não apenas isolamento passivo, mas gestão ativa de umidade e ventilação. Em ambientes fechados com fontes de calor, braseiros, fogões a lenha ou gordura, a umidade relativa do ar aumenta rapidamente. Sem troca controlada de ar, o vapor d'água condensa nas